Na natureza, os animais rotineiramente se envolvem em conflitos com animais de outras espécies, como nos casos de predação e de parasitismo, e com animais da mesma espécie, como em disputas por alimentos e território e também em conflitos sexuais. Por vezes, é afirmado que a proposta de ajudar os animais selvagens é absurda por implicar em intervir em tais conflitos. Existem duas variações dessa objeção. A primeira diz que intervir nesses conflitos é errado porque poderia resultar em algo ainda pior do que não fazer nada. Por exemplo, é comumente apontado que, evitando casos de predação, as presas poderiam se reproduzir ainda mais e o resultado ser ainda mais sofrimento e mortes do que se não fosse feito nada. Um problema com essa primeira variação é que aquilo que é defendido pela proposta de ajudar é pesquisar maneiras de fazer com que o resultado, ao longo do tempo, seja melhor do que se não fosse feito nada. Portanto, tal proposta não diria para intervir quando fazê-lo tiver resultados ainda piores do que não fazer nada. Certamente que intervenções mal planejadas poderiam ter resultados ainda piores do que não fazer nada. Mas isso não mostra que intervenções bem planejadas teriam resultados piores do que não fazer nada. Já a segunda variação da objeção defende que, mesmo que não intervir resulte em mais sofrimento e mortes ao longo do tempo, o correto é não intervir. Por exemplo, por vezes é dito que o fato de os predadores e parasitas terem necessidade de atacar outros organismos para sobreviver torna errado intervir. Rejeitaremos essa variação se rejeitarmos que uma ação possa ser correta e ter resultados ainda piores do que outras opções disponíveis. Além disso, poderia ser apontado que essa variação é especista, pois quando as vítimas são humanas, os predadores e parasitas também têm necessidade de atacar para sobreviver. Mas não é dito que isso torna errado socorrer as vítimas. Intervenções em larga escala na predação são amplamente praticadas há muitas décadas. Essas intervenções têm como objetivo proteger os humanos ou os animais domesticados que os humanos pretendem explorar. E outras vezes visam realizar metas ambientalistas, como preservar espécies raras de animais ou de plantas. Isso sugere que comumente são adotados dois pesos e duas medidas. Se a intervenção tem uma meta antropocêntrica ou ambientalista, é aceita sem ter que provar que terá melhores resultados. Por outro lado, se a intervenção é centrada na preocupação com o bem dos animais, é rejeitada mesmo que tenha melhores resultados. Por vezes é defendido que os conflitos entre os animais não geram um problema ético porque os animais mesmos não são responsabilizáveis. Mas, assim como acontece quando os humanos são vítimas de processos naturais, temos razões para tentar ajudá-los porque o sofrimento é negativo. E é negativo independentemente de ter se originado ou não de um agente responsabilizável. Em outras vezes, é defendido que intervir seria tomar partido e que, portanto, violaria a imparcialidade. Entretanto, esse argumento confunde neutralidade com imparcialidade. O que a imparcialidade exige é não favorecer ou desfavorecer tendenciosamente. Por exemplo, a imparcialidade implica que níveis de prejuízos e benefícios de magnitude similar recebam o mesmo peso. Isso não implica que, se fizermos isso, concluiremos que devemos permanecer neutros e não influenciar na situação. Por exemplo, se alguém levou em conta todos os animais afetados e deu igual peso ao bem de cada um, e concluiu que o correto é intervir, porque desse modo haverá menos sofrimento e mortes prematuras ao longo do tempo, não está a ser tendencioso. Pelo contrário, está a fazer exatamente o que faria se não soubesse quem são os afetados. Portanto, estaria cumprindo a exigência de imparcialidade. Por outro lado, defender que é correto intervir apenas se as vítimas forem humanas é especista e, portanto, viola a imparcialidade. Isso tudo que vimos não significa que, dado o estágio atual do conhecimento, intervir em tais conflitos seria o melhor a se fazer para prevenir os danos que os animais padecem na natureza.
Significa apenas que intervir em tais conflitos não parece ser errado em si.